Quando eu falei sobre Hexcrawl aqui no canal, eu comentei da importância de ter facções em seu cenário. As facções de uma aventura sandbox são importantes porque, como não existe um plot central na aventura, elas dão movimento e ideia de progressão. Mas isso não impede de colocá-las também na sua aventura guiada, porque cada facção tem sua agenda, seus motivos e seus domínios. Então agora a gente vai ver 5 passos para a construção das suas facções. Você pode ter quantas facções quiser no seu cenário. Quanto mais facções tiver, maior a chance de alguma coisa que os jogadores fizerem interferirem diretamente no território ou no interesse de uma dessas facções. Facções são grupos de indivíduos com objetivos em comum, e o que difere de um bando de gente de uma dungeon, por exemplo, é o fato de que eles estarem espalhados pelo território. Eles podem e devem possuir mais de um ponto de domínio, sejam fortes, cidades, pontos de recursos, tipo minas, etc. Isso não significa que a facção sabe tudo o que acontece no território dela. Ou que todo esse território é um terreno construído. Uma floresta, por exemplo, pode ser domínio de uma facção, mas só porque eles agem ali. Mas pode muito bem acontecer alguma coisa sem que eles saibam naquela imensidão de território. Então, o primeiro passo para criar uma facção é definir seu território. Quando criar uma facção, é preciso definir onde eles estão localizados, qual terreno que os cerca, qual o território que eles reivindicam. A região onde essa facção está localizada, ela já determina uma série de detalhes como quais tipos de equipamentos eles usam, qual que é o meio de transporte, os pertences, o idioma, a aparência, etc. Isso tudo já dá dicas de como que é o comportamento dessa facção. Uma facção em um terreno cheio de recursos, por exemplo, como uma campina ou uma floresta frondosa, provavelmente será mais amigável do que uma facção numa área devastada, com poucos recursos. Assim como diferentes raças naturalmente habitam diferentes territórios. É menos provável que um grupo de anões viva em casa de árvore numa floresta, a não ser que seu cenário seja diferentão. Dessa mesma forma, a presença das facções elas alteram um pouco o território em que elas estão incluídas, seja construindo cidades, coletando recursos ou mesmo alterações mágicas. Isso inclusive pode representar bons ganchos de campanha, servindo de indicações de que algo está mudando e que a paisagem daquele lugar está ficando diferente. Segundo passo para a criação de uma facção: definir o tema daquela facção. Sabe quando você joga jogos de estratégia e cada nação tem um ponto forte ou uma temática específica? É quase como se você pudesse definir essa facção em uma palavra ou frase. Eles são selvagens primitivos, são feiticeiros demoníacos, druidas protetores de um bioma. Se esse termo acabar sendo muito similar a de uma outra facção, é melhor você alterar. Dessa forma, todas as suas facções parecerão únicas, e suas motivações vão variar em mais maneiras. Ficando mais fácil para os seus jogadores identificarem quem é quem e notarem essa ampla variedade de facções. Esse tema ele acaba estando muito ligado à cultura do povo. Grupos de pessoas costumam compartilhar a mesma cultura e isso determina muito dos comportamentos desse grupo. O terceiro passo para criar a facção é definir sua base. Toda facção precisa de uma base de operações, um lugar que serve como centro do território dessa facção. E isso pode variar de facção para facção. O ideal é que essas bases sejam bem imponentes, tipo uma série de governo, assim, ou um castelo final de um jogo de aventura. E ela vai herdar visualmente muito do tema e do local da sua facção. Pode ser uma grande catedral de um grupo religioso, a alçada de um titã ancião que foi transformado em uma cidadela, uma fortaleza ou mesmo algo móvel como um grande navio de guerra. Para determinar a base da facção é importante pensar de onde que ela veio. Como eles encontraram essa alçada de titã, por exemplo, para fazer essa cidadela? Qual tecnologia eles empregaram para construir essa nave de guerra? Esse castelo ele era antes uma ruína que foi ocupada. Por que essa base de operações foi construída ali? É um local de fácil defesa? Existe algo mágico nesse lugar que fortalece os membros dessa facção? O motivo dessa base estar onde está diz muito sobre a facção em si também. Dependendo da magnitude dessa base, ela pode acabar servindo como um ponto de referência no seu cenário. Tipo uma grande montanha com um castelo lá no topo. Um covil com um poço mágico que profana toda a região ao redor e as coisas começam a apodrecer. O quarto passo para criar uma facção é definir a sua motivação. A motivação de uma facção é o que define sua razão de existir, e está diretamente ligada ao tema também. O interessante é ter motivações de curto e de longo prazo e definir quais os planos que essas facções têm para conquistar seus objetivos. Dependendo de quais são essas motivações, as facções poderão estar mais ou menos alinhadas com a motivação dos jogadores, podendo assim serem adversários terríveis ou até valiosos aliados para eles. Objetivos como proteger um lugar sagrado, recuperar um artefato perdido, abrir um portal para o inferno, tudo isso são motivações que as facções elas podem ter e que conflitam direta ou indiretamente com os personagens. Isso não precisa ser segredo também, elas
pode ser uma informação pública essa motivação dessa facção. Normalmente a motivação principal de uma facção é algo bem óbvio, assim, que está ligado ao tema dela. Assim. Então, as atitudes que ela toma levam em direção a esse objetivo. As estratégias que eles seguem para obter esse objetivo é que são secretas. E as facções elas podem constantemente conquistar esses objetivos. E isso vai fazer com que o seu cenário fique mais vivo. Se dominar o Forte da Montanha era um passo importante para os orcs conquistarem a Forja do Vulcão, quando os personagens souberem que o forte foi dominado, é um indicativo do avanço que essa facção teve em seu objetivo principal. Isso pode acontecer independentemente da interferência dos jogadores. E é importante que os jogadores saibam desses avanços. Seja por meio de sinais claros, como foram vistas bandeiras do Reino dos Elfos hasteado no Forte do Pântano, ou por informações passadas por bardos, ou até mesmo fofoca de taverna. Mas é legal dar aos jogadores a oportunidade de interferir nesse progresso, porque se uma facção atingir seu objetivo, pode gerar uma grande mudança no cenário, ou mesmo na história em que está sendo contada. O quinto passo para criar uma facção é definir a sua população. Muito similar à definição de território, a população ela também dita muito sobre o que a facção é. Ela é composta principalmente por goblinoides, por gigantes, por licantropos numa floresta. E o território influencia também essa definição. Assim como a gente mencionou dos anões lá na casa de árvores na floresta, uma facção ártica, por exemplo, dificilmente vai ser composta por homem-lagartos, né? A população não precisa necessariamente ser definida pelas raças que compõem. Uma população de magos, por exemplo, pode compor várias raças diferentes. E essa população também precisa ser sujeita a uma hierarquia, algum tipo de estrutura social. Quais são os rankings que existem nessa sociedade? Como que a liderança é determinada? Não é necessário descrever com riqueza de detalhes essa hierarquia, principalmente se não for relevante para o comportamento desse grupo. Mas saber se existe uma hierarquia rígida ou não já é um indicativo de como funcionam as coisas dessa facção. Passo bônus para definir uma facção é seu desenvolvimento. Como a ideia é manter o cenário com algo vivo, é natural que as facções cresçam e diminuam, destruam umas às outras ou avancem em seus propósitos. Numa aventura sandbox, isso é importante porque não existe o plot central, então é isso que avança a história. Mas na sua aventura guiada, isso pode também indicar uma evolução. Os jogadores podem ter influência nesse desenvolvimento se eles lidarem diretamente com essa facção, seja ajudando ou impedindo essa evolução. Bom, esses são os passos para a construção e desenvolvimento de facções no seu cenário. Pode ajudar a dar uma sensação de que o mundo gira, independente se os jogadores estão presentes ou não. Se um deus antigo é invocado numa clareira na floresta e nenhum jogador está por perto para ver, ele realmente é invocado?